o Matuto curioso, né? O Matuto tava morando assim de frente para um hospício, murão, né? Aí ele ia pro trabalho, aí passou assim de frente ao hospício. Aí escutou aquele negócio, né? 174. Ele foi. Aí quando voltou, do mesmo jeito, 174. Aí foi pra casa. Aí quando ele foi no outro dia pro trabalho de novo, 174. 3 dias desse jeito. Aí você disse, rapaz, vou olhar que diabo é isso. Aí, quando ele ia passando de novo aí, 174. Vicente subiu no muro do hospício, né? Quando ele se atrepou no muro para olhar, que ele olhou assim, o doido pegou um tijolo, sapecou na cabeça de 175 agora.